O assunto do momento é desenquadramento do MEI. O que é que significa isso? Desenquadrar. Tem conteúdo aqui no canal explicando sobre por que e em que momento o MEI deve se desenquadrar e passar a ser uma empresa de algum regime normal. E aí tem as opções: Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Geralmente, o regime tributário que o MEI passa a adotar ao se desenquadrar é o Simples Nacional. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar como que faz o desenquadramento aqui dentro do portal do Simples Nacional. Vamos acompanhar? Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. Meu objetivo aqui é trazer conteúdo de qualidade para os empreendedores. Então, curte esse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal e acompanha o conteúdo até o final. A gente vai começar a acompanhar aqui na tela onde nós vamos dentro do portal do Simples Nacional, do MEI, para fazer o desenquadramento. E uma dúvida muito comum que as pessoas têm é se elas vão precisar dar baixa no CNPJ e abrir um novo CNPJ como Simples Nacional. Não, isso não é necessário. Você vai migrar, você vai mudar o regime tributário do seu CNPJ. Você vai desenquadrar ele de MEI e ele vai passar a ser optante pelo Simples Nacional, mais o mesmo CNPJ, contando aí o tempo de abertura que você já tem. Então você não precisa fazer a baixa de um e abrir um novo. Agora vamos acompanhar na tela onde que a gente faz esse processo de desenquadramento dentro do portal do Simples Nacional. Nós vamos entrar aqui com a senha GovBR, colocar CPF e a senha, autorizar o uso dos dados, e aí aqui a gente vai alterar o perfil de acesso, porque a gente quer fazer uma informação do CNPJ, a gente não quer alterar nada na pessoa física. Então, vamos colocar aqui o CNPJ que a gente quer fazer o desenquadramento. E vamos localizar o serviço. Simples Nacional. A gente tem aqui vários serviços, tanto relacionados ao MEI quanto ao Simples Nacional, e a opção que nós queremos está aqui, ó, desenquadramento do CIMEI, porque ele vai ser feito aqui de forma voluntária. Aí o primeiro passo é selecionar o motivo, e aqui já começa muitas dúvidas, porque existem vários motivos para que um MEI precise se desenquadrar. Então vamos entender cada um deles, ó. Desenquadramento por comunicação obrigatória do contribuinte, participação em outra empresa. Por quê? Porque o MEI, ele não pode ser sócio em outra empresa. Então, se ele vai participar na sociedade de outra empresa, ele precisa se desenquadrar do MEI. Outro motivo aqui para desenquadramento, ó, desenquadramento do MEI por comunicação, natureza jurídica vedada. Ou seja, você está aí mudando de regime tributário, você vai precisar se desenquadrar do MEI por isso. Outro motivo de desenquadramento: excesso de receita bruta no ano calendário de início de atividades até 20% do limite. Nesse caso aqui, você só vai ser desenquadrado no ano seguinte, porque você excedeu a receita no limite de até 20%. Então, você encerra o exercício, esse primeiro ano de atividades dentro do MEI, e no ano seguinte você passa a optar pelo Simples Nacional. Agora, essas duas questões aqui, ó, desenquadramento, excesso de receita bruta no ano calendário de início de atividades acima de 20% do limite. Aqui, quando você faz a opção do desenquadramento no mês seguinte, você já é optante pelo Simples Nacional. Você já deixa imediatamente de ser MEI. Na próxima opção, excesso de receita bruta fora do ano calendário de início de atividades, até 20% do limite. Aqui também você tem um prazo, você desenquadra porque você ultrapassou o limite, mas você não passa imediatamente a ser optante pelo Simples Nacional. E aqui na próxima situação,
Excesso de receita bruta fora do ano calendário de início de atividades acima de 20% do limite. Aqui também você passa a ser optante pelo Simples Nacional a partir do momento em que você se desenquadra. No mês seguinte, você já vai apurar o seu imposto como optante pelo Simples Nacional. O próximo motivo, isso aqui é bem importante para a gente entender quando for fazer o desenquadramento, por que você está se desenquadrando, escolher o motivo correto. Empregado com salário acima do limite. O MEI, além de ele poder ter apenas um funcionário registrado, esse funcionário ele precisa receber o piso da categoria. Se o salário dele for maior que o piso da categoria, o microempreendedor também não pode mais ser optante pelo MEI e precisa se desenquadrar. Esse também é um motivo de desenquadramento que poucas pessoas conhecem, mas é importante estar atento e existe essa opção aqui também. O próximo motivo, contratação de mais de um empregado. O MEI ele só pode ter um funcionário registrado, então a partir do momento que você precisa contratar o segundo funcionário, você precisa deixar de ser MEI para poder registrar esse funcionário. Próximo motivo de desenquadramento. Atividade econômica vedada. Se você passou a prestar um serviço que não está ali dentro do rol de atividades de quinais permitidos para o MEI, você precisa se desenquadrar. Ou então, se a legislação passou por alguma atualização e a atividade que você presta, que era possível de ser MEI, ela deixou de ser, o governo tirou ali da possibilidade de ser MEI, você também precisa se desenquadrar. Então, pode acontecer essas duas possibilidades. Você passar a executar uma atividade que não é permitida pelo MEI, ou você tem uma atividade que era permitida a ser microempreendedor individual e ela deixou de ser permitida. Você também precisa se desenquadrar nesse caso. Próximo motivo. Abertura de filial. O MEI ele não pode ter filial. Então, a partir do momento que você precisa abrir um CNPJ filial, isso aqui também passa a ser um motivo de desenquadramento. E por fim, desenquadramento do MEI por opção. Você não tem aqui nenhuma das situações anteriores, mas você quer se desenquadrar do MEI, seja por um motivo de planejamento tributário, vai participar de alguma licitação, ou já viu que está próximo de estourar o limite, você já quer se desenquadrar antes de ter um problema aí, você pode ter essa opção aqui também para desenquadramento. Então, após selecionar o motivo, você vai aqui seguir, esta empresa será desenquadrada do CIMEI a partir de 1º de janeiro de 2025. Por quê? Porque esse desenquadramento aqui foi por opção. Não foi por nenhum daqueles motivos que você já passa a ser no mês seguinte. Eu vou até voltar aqui para a gente selecionar outra opção, porque eu não vou concluir o desenquadramento desse MEI aqui, porque ele não tem motivo para se desenquadrar de fato. Eu só estou usando aqui como exemplo, né? Eu vou colocar aqui, excesso de receita bruta fora do ano calendário acima de 20% do limite. Vamos selecionar essa opção aqui. Informe a data em que a receita bruta ultrapassou o limite. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 1º de julho de 2024. Calcular a data de efeito de desenquadramento. Olha só, nesse caso aqui, como ele já faz alguns meses que ultrapassou o limite, o desenquadramento ele se dá de forma retroativa, porque foi no limite acima de 20%. Então, essa opção aqui pelo Simples, quando você demora muito para fazer e deixa ultrapassar muito o limite, ela vai retroagir a 1º de janeiro de 2024. Ou seja, além de você deixar de ser MEI de agora para frente, você vai precisar recolher, apurar os seus impostos como se fosse optante pelo Simples Nacional desde o início do ano calendário, porque é fora do ano de início de atividade e acima do limite de 20%. Olha só, vou colocar aqui até 20% para a gente verificar. Vou colocar a mesma data para a gente verificar o que o sistema informa. 24. Eu não consigo apagar aqui. Vamos lá de novo. 1º de julho 2024. Vamos calcular a data do efeito. Nesse caso vai ser só a partir do próximo ano, porque ultrapassou o limite de faturamento até 20%. Então, vai ter um tempo ainda para verificar o que houve aqui e se desenquadrar a partir do próximo ano. Agora, vamos colocar aqui, para a gente ver como é que funciona. Contratação
de mais de um empregado. Vamos ver esse motivo aqui. A data que vou colocar de novo. Olha só, nesse caso aqui, contratação de empregado que não está relacionado a limite de faturamento é no mês seguinte, ó. Esta empresa será desenquadrada do MEI a partir de 1º de agosto, mês seguinte ao fato que impediu ela de ser optante pelo MEI. Então, dependendo do motivo de desenquadramento, a data de desenquadramento e o prazo para a empresa começar a ser tributada pelo Simples Nacional, ele muda. Esse aqui é o primeiro passo, o desenquadramento. A partir desse momento que a sua empresa ela vai ser optante, depois tem que fazer a opção pelo Simples Nacional, isso não acontece de forma automática, mas aí precisa o quê? Registrar na prefeitura, junta comercial, informar a Receita Federal, que é o que a gente já está fazendo aqui. Então tem outros passos para que a sua empresa passe a ser optante pelo Simples Nacional e seja tributada da forma correta nesse regime tributário. E nesse ponto, você vai precisar aí da ajuda de um contador que conheça a sua atividade, que conheça o ramo de atuação da sua empresa para te orientar da forma correta, porque agora você vai ter alvará na prefeitura, dependendo da sua atividade, vai ter alguma questão com bombeiros, vigilância sanitária, tudo vai depender do seu tipo de atividade. Então, a partir desse momento, se já era importante quando você era MEI, ter um contador para te orientar, agora é essencial e fundamental daqui para frente você ter a orientação, a assessoria de um contador especializado. Precisa de ajuda aqui para entender esse processo, para fazer, para desenquadrar a sua empresa e você trabalhar da forma correta, pagando o menor imposto possível? Deixa tua mensagem, o teu recado aqui nesse vídeo ou entra direto em contato com a gente aqui da Santa Contabilidade, que nós estamos prontos para te ajudar nesse processo de desenquadramento e de levar aí a sua empresa da forma correta para você continuar crescendo e prosperando. Certo? Precisando de ajuda? Estou aqui à disposição. Continua acompanhando os nossos conteúdos e até o próximo vídeo.